Continua a polêmica das palmeiras imperiais lá em frente ao City Shopping Teófilo Otoni. Mais uma vez, a síndica, a Andresa Canguçu, procurou o departamento de jornalismo da 98 FM para rebater a resposta dada aqui pela ambientalista, né, que procurou a gente, a doutora Isabelle, que procurou a gente para falar a respeito da situação de porque ela era contrária ao corte das árvores. Naquela ocasião, a doutora Isabel, ela disse que Teófilo Otoni teria sim pessoas que poderiam fazer a poda sem a necessidade do corte destas palmeiras imperiais que atingem aí cerca de 16, 20 metros de altura. E mais uma vez a síndica Andresa diz que essa informação não procede. Encontrar pessoas para cortar ou para podar a palmeira não é o problema, não é a maior dificuldade. Encontra em Teófilo Otoni pessoas que têm coragem para subir lá e fazer a poda. Mas o problema, segundo ela, é que estas pessoas não são habilitadas para esse trabalho. E qualquer acidente que aconteça com elas, a responsabilidade seria do condomínio. Por esta razão é que a opção que foi feita foi pelo corte das palmeiras, que recebeu a autorização de secretários de meio ambiente, autorização essa que depois que uma das árvores já havia sido cortada, foi revogada. Ela voltou a comentar o assunto em entrevista ao repórter Alain Martuchelli. Alan, desde 2008, nós temos, além de 2 palmeiras, 11 árvores que cuidamos com muito carinho na calçada. Em 2009, como eu já te disse anteriormente, apresentou a dificuldade devido à altura. O secretário Sérgio Franco nos deu a liberação de corte, mas não é nosso objetivo. A gente fez de tudo para que isso não acontecesse. Eu resolvi não cortar e continuei procurando alternativas. E por que essas alternativas não foram encontradas? Quais foram as dificuldades que um condomínio encontrou para fazer essa poda? Então, quando você mora numa casa, você contrata o serviço que quiser, da forma que você desejar. Em condomínio isso é diferente, Ela. Nós precisamos de profissionais habilitados. Quando eu digo profissionais habilitados, não é quem tem coragem de subir e fazer a poda. É quem tem legalidade para tal serviços. Só para ser bem rápida, não muito técnica com você, os andaimes comuns, esses andaimes que a gente vê na rua, para você montar aquele andaime, ele só pode chegar até 8 metros de altura. Agora, existem outras formas de andaimes que você trabalha. Para isso, conforme a norma de ABNT, norma número 18, precisa ter profissionais habilitados tanto na montagem, como depois desses andaimes estar montados, tem que ter profissional habilitado que dê um ok nesses andaimes, e quem subir também tem que ser um profissional habilitado. Então, se você me disser que eu levei essa questão para a Assembleia, né? Porque condomínio se resolve tudo em Assembleia. Não é a Andressa, a administradora, que toma as decisões finais. Nós levamos para a Assembleia que, se a Assembleia autorizasse, que eu chamasse qualquer jardineiro, qualquer pessoa que tivesse coragem de subir a quase 20 metros de altura, eu poderia contratar. Mas dessa forma o condomínio seria 100% responsável pela situação, pela pessoa, por qualquer risco. O condomínio, que sempre trabalha dentro da legalidade, ele optou em a gente só contratar se fosse uma empresa especializada no serviço, que aí tem pessoas que podem assinar pela responsabilidade de risco. Nós encontramos, sim, Alan, uma empresa que faz esse serviço. Eu até trouxe aqui para você ver que é uma empresa de Ipatinga, não tem nem Valadares em Teófilo Otoni. Trouxe também, depois, se você quiser apresentar uma foto de como os profissionais trabalham. Isso são profissionais habilitados e não pessoas que simplesmente têm coragem de subir para fazer o serviço. Se fosse na minha casa... No caso, por exemplo, um profissional que trabalha em floricultura, jardinagem, técnico em meio ambiente, não poderia fazer essa poda, até poderia fazer a poda, né? Mas eles não são técnicos habilitados, é isso? Sim, até uma pessoa que eu encontrasse de roça, que tivesse coragem de subir no andaime para tirar as palmeiras, sim, poderia. Porém, quando você não tem um contrato com um profissional legalmente habilitado, você é responsável por aquele profissional. Você entende? Igual pintura. Quando a gente vai fazer uma pintura, a gente pode chamar qualquer pintor. Mas a partir do momento que a gente vai fazer uma pintura de altura, a gente contrata uma construtora, que tem ali um engenheiro que vai assinar por aquelas pessoas. E é essa a questão do problema da palmeira. São altas, requerem andaimes muito altos e, conforme a lei, tem que ter profissionais habilitados legalmente e não simplesmente porque têm coragem e sabem cortar a folha. Se tiver um acidente... A responsabilidade é de quem contrata. Quando você contrata um profissional que, vamos supor, você contratou um pintor para pintar a altura. Se ele machucasse, outra coisa, essas pessoas entendem de segurança?
Se a norma exige até engenheiros legalizados para autorizar, fazer a vistoria dos andaimes, se está ok. Então, se vocês, quem quiser pesquisar mais a fundo, pode ir na ABNT norma 18, número 18, que vai ter mais informações sobre a legalidade de uso de andaimes. E o que a prefeitura fez? Quais foram as ações tomadas pelo município? Eu não posso dizer que ela foi omissa. Ela mandou o caminhão guindaste lá no prédio. Tanto o secretário Sérgio como a Janaína, eles tentaram ajudar. Só que eles foram prudentes. Quando eles viram que legalmente, quando eu falo legalmente, eu acho que já, deu para entender quando eu digo legalmente, quando eles viram que a cidade não tem essa possibilidade, o caminhão deles não alcançam, eles permitiram a substituição. Só que aí, após a terceira substituição, veio uma questão com o último secretário, que é o senhor Lucas Ribeiro. A secretária Janaína e o Sérgio nos exigiram 20 mudas para compor, para repor, Vai arrancar 2, mas a gente plantou 20. Então foi entregue à prefeitura as 20 mudas. Como foi os trâmites dentro do condomínio? A assembleia, você me disse, as pessoas concordaram em contratar esses profissionais habilitados, preferiam os profissionais que tinham a coragem de subir? Não, o condomínio não quis assumir o risco. Eles iriam estar contra a decisão da prefeitura e assumindo a corresponsabilidade sobre profissionais não legalizados, E o condomínio optou em concordar com a prefeitura e fazer a substituição. Eu, como administradora de condomínios, eu levo as questões para o condomínio, eu tenho que proteger a carteira de condomínios que eu tenho, mas a decisão cabe à Assembleia. E por que o serviço foi pausado? Uma condômino, que por sinal estava na Assembleia onde os proprietários decidiram, chamou a polícia, que foi o seu Cabo Monteiro, que esteve no condomínio. Ele, não sei o motivo, ele questionou o documento que eu estava em mãos, do secretário Lucas Ribeiro. Coloquei os dois no telefone, tanto o Monteiro com o secretário, eles conversaram por telefone. O secretário pediu apenas para esperar que no dia 9 eles entregariam um complemento, não entendo sobre normas de prefeitura, que ele entregaria um complemento para eu anexar ao documento que ele já tinha me dado. Ele marcou para nos entregar dia 9, só que isso não aconteceu.